principalmente o 13, vivendo seu centenário e amargando tantas dificuldades, inclusive financeiras, né? Olha só uma coisa, já houve coisa pior. Ah, é? Já. Eu vou dizer somente... Como otimista, graças a Deus. Não, eu não sou Não dava otimista. esperança, né? Eu vou lhe dizer... Realista mesmo. Aquela história de Ariano Suassuna, tá? Sim. Eu sou um realista esperançoso. Tá? Pronto. Eu vou lhe dizer por quê. Houve um tempo em 74, só para você ter uma ideia, que ninguém queria assumir o 13. Sabe quem foi que tomou a frente do 13? Um roupeiro chamado Severino Alexandre. Pronto. Simplesmente isso. Não, peraí, vocês confiam em mim, pronto, vamos tocar o barco para frente. E o 13 nessa condição foi vice-campeão. Foi vice-campeão, certo? Então, a dificuldade existe. Mas, meu amigo, enquanto tiver vida, tem esperança. E aí eu vou falar no ponto de vista jurídico, tá? Sim. Ponto de vista jurídico. Sem entrar no mérito da questão. Nenhum credor quer deixar de receber. Então, alguma solução vai ser encontrada. Alguma solução vai ser encontrada para esse momento. E se no caso hoje é dia de sábado e hoje é dia de poesia, eu vou recordar exatamente uma música. Que galo duro, duro para chuchu, quanto mais cozinha, mais parece que está cru. Vai ser desse jeito, do mesmo modo que existe a crise, o 13 vai sair e vai sair mais forte. Podem ficar certos disso. Enquanto, é como eu estava dizendo, eu tenho uma neta de 3 anos de idade, vai fazer 3 anos, Maria Letícia agora, tá? Em outubro. E já grita galo, 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 já se abraça com a almofada do 13 que tem lá em casa. E eu digo desse jeito, enquanto existir uma criança gritando galo, galo, galo na arquibancada, enquanto existir uma criança gritando gol e chutando uma bola dizendo gol do 13, o 13 nunca morrerá, o 13 vai continuar, porque, conforme as palavras ditas por Chico Maria, numa crônica de 1977, o 13, por ser povo, ele é eterno e firme, firme como as estrelas do céu e eterno como as palavras do profeta. Parabéns, 13 Futebol Clube, e eu agradeço a Deus que está vivenciando o centenário do 13. Muito O obrigado. presidente Vargas, ele foi um pedido dos próprios sócios, isso em 1938, porque o interventor à época era Agemir de Figueiredo, e queríamos exatamente ter um local para a prática do futebol. O governo do estado fez a doação do terreno e o presidente Vargas vai ser inaugurado em 17 de março de 1940, né? Daí, então, a partir de então, o estádio vai sendo construído progressivamente. Por exemplo, aquela arquibancada por trás do gol vai ser construída, não toda do modo como está agora, mas a primeira arquibancada vai ser em 1948. Posteriormente, nós vamos encontrar as arquibancadas laterais, a geral, por exemplo, na década de 50 e 60. A arquibancada sombra, nós vamos encontrar também na década de 50. Existia até uma arquibancada quando já estava bem avançado, isso já em 1952 alguém diz, e por que não vamos fazer uma arquibancada coberta? Então demoliram para fazer. E as emendas que existem, ou seja, saindo da arquibancada por trás do gol, na direção da arquibancada social, ficou conhecido como curva do sovaco, né? O pessoal pródigo, como se diz em colocar apelido, aquilo ali é de 1972. Já houve uma arquibancada móvel, na década logo no início dos anos 1999, 2000, que ficou por trás do gol, ficou muito bonito, tem filmagem, tudo isso aí. Mas era arquibancada móvel e uma prova que a viabilidade existia, porque o estádio era sempre lotado e assim por diante. Eu fiz matéria lá, inclusive, cobri jogo lá, nessa época da arquibancada móvel. Exatamente. E lotava o estádio. Lotava o estádio. Móvel. Era um auge, assim, muito bonito. Esse aí, professor. Que ontem eu falei com o pessoal da gráfica. O nome do livro, graças a Deus, a gente conseguiu, vamos falar com o livro exatamente esse aqui, eu estou mostrando a capa para vocês. Éramos apenas 13. Vai ser um livro atemporal, ou seja, um livro que o camarada pode estar lendo daqui a um mês, como daqui a 10 anos, porque vai narrar a biografia dos 13 fundadores. Porque
quando se fala a respeito de 13, hoje, somente 3 nomes são citados. Bioca, porque foi o idealizador, José Casado, que deu o nome, e Plácido Veras, que fez o gol, primeiro gol. Pergunta que a gente faz, e os outros 10? Sim. Tinha que ter uma história. E a gente saiu pesquisando, reunindo algumas coisas bem curiosas que a gente terminou descobrindo, mas eu fui buscar informações até nos Estados Unidos. Tá? Eu fui para São Paulo também entrevistar o pessoal de José Casado, o filho de José Casado, que a família foi embora, nunca mais voltou, tá? E consequentemente vai ficar um livro bem interessante, um livro com umas 80 páginas, mas marcante isso aí, para alguém perguntar quem foi Olívio Barreto, o camarada vai lá desse jeito. Quem foi também, por exemplo, Luiz Gomes, que aparecia somente como orador do 13. E aí, numa situação como essa? Né? Então, o livro do centenário vai ser exatamente isso. Cumprimentar o nosso economista Arlindo Almeida. 13 anos, já foi presidente do 13 anos, já. Dirigiu, foi presidente. Um abraço para ele. Muito obrigado pela atenção. Podemos dizer o seguinte, que o futebol em Campina Grande, na década de 20 do século passado, estava, digamos assim, morno. Não estava em decadência porque um outro clube ainda jogava naquela época. Porém, em 1925, em setembro, precisamente, 13 pessoas se reuniram no dia 7 de setembro para fundar um clube de futebol. Posteriormente, em outubro, houve a escolha das cores e, alguns dias depois, nós tivemos a escolha, por proposta do sócio José Casado de Oliveira, a formação do 13 Futebol Clube. O nome só veio a ser escolhido na 3ª reunião. E o nome foi por conta dessa história dos 13? Exatamente, porque outros nomes foram propostos. Então, por exemplo, o pessoal propôs Royal, mas já havia existido um clube em Campina Grande com o nome de Royal, Botafogo, Humaitá, enfim, tudo isso aí que, nesse caso, foi proposto. Não, nós queremos algo novo. Então, o José Casado se levanta e conta, olha, nós somos 13 desde a primeira reunião. Então, nesse caso aí, vamos colocar o nome do nosso time, ou 13 Esporte Clube, ou 13 Futebol Clube. Como a ênfase da agremiação era exatamente o futebol, ficou, portanto, 13 Futebol Clube. E começou a jogar naquele ano mesmo? Não, 1926. É preciso lembrar que os tempos eram outros. Todo o material tinha que ser comprado fora do estado, mais precisamente em São Paulo. Os meios de transporte naquela época eram navio, Santos até Recife, Recife, Campina Grande, e somente as chuteiras tiveram que ser fabricadas também. E somente em 1926, no dia 1º de maio de 1926, o 13 entrou em campo pela primeira vez. E aí, contra quem? O Palmeiras. Era um clube aqui de Campina Grande, né? Foi 1-0, o gol de Plácido Veras, conhecido como Guiné. Veja só uma coisa, curiosidade, o primeiro gol do Galo da Borborema foi marcado por um Guiné, né? Então, algumas coisas curiosas assim. E o jogo foi onde hoje está o Mercado Central, ou seja, ali era o Campo dos Currais, porque a feira, propriamente dita, era ali na rua Venâncio Neiva ou Maciel Pinheiro, dependendo do grupo político que estava à época. Onde hoje é a Feira Central? Onde hoje é a Feira Central. Ali naquele triângulo onde existe a Feira de Peixe. Pronto. Então ali tem um campo. Ali existia o Campo dos Currais. Campo dos Currais, porque era o local onde tinham os currais de gado, né, que eram guardados naquela época. O gado era guardado. Tinha grama? Não, acho que... Não. História de grama, meu Deus do céu, é muito tempo depois. Até 1950 você vai encontrar a fotografia do presidente Vargas totalmente de terra. Acabou de dar uma chuta, a bola caiu do curral, né? Lá junto com o gado, tinha gandula, alguém, jogador saía correndo. Tinha para ir buscar a bola e assim por diante. Era muito diferente o negócio. E algum desses fundadores jogava? Sim, boa parte. Você vai encontrar, por exemplo, no caso... Parece que o próprio Bioca chegou a jogar? Não, Bioca, quando fundou o 13, ele foi quem trouxe a bola, mas Bioca jogava somente no segundo ou no terceiro quadro, porque o 13 chegou a ter 4 quadros, o titular, o segundo quadro, o aspirante e o infantil.
e Bioca já jogava no segundo e terceiro quadro, na condição de goleiro, porque para a época, hoje em dia é totalmente diferente. Nós, se tivéssemos vivendo naquela época, seríamos Matusaléns. Né? O camarada já com 30 anos já era considerado velho. Né? Então teve jogador do 13, desse primeiro, que parou de jogar com 32 anos de idade. Hoje, 32 anos de idade, o camarada está no auge. Né? Então, por exemplo, você vai encontrar os dois extremos. O primeiro goleiro do 13, o Olívio Barreto, ele tinha 19 anos e jogou até os 24, aliás, 23. Né? Aí veio falecer em 1931 de febre tifoide aos 24 anos de idade. Mas você vê como são as coisas. Esse camarada, Olívio Barreto, embora pouco falado, mas ele disputou 52 partidas pelo 13 e tomou apenas 28 gols. Então veja um nível média baixíssima para um goleiro, ainda hoje você imagina naquela época. Né? Pois é. E aí, profissionalmente começou a jogar? Profissionalmente, 1950. Né? E quando nós falamos, o 13 vai ficar de 1926 até 1950 totalmente amador. Né? O 13, muitos jogadores tinham outras profissões e jogavam no final de semana. Mas profissionalismo implantado somente a partir de 1950. Certo. Ao longo desse tempo todo, o que é que você colocaria aí como grandes feitos do 13? Olha, bom, os primeiros clubes, vamos dizer, da Guanabara, que chegaram, por exemplo, para vir se apresentar aqui em Campina Grande, foi para enfrentar o 13 Futebol Clube, né? Ainda no período de amador. Vamos também fazer outra coisa. A exibição da taça Gilles Rimet, que o Brasil conquistou no México, não, na Suécia, em 58, veio a ser exibida aqui em Campina Grande antes de um jogo do 13. O primeiro jogo internacional de Campina Grande, 13 contra o Dínamo de Bucareste, foi em 1961. Você vai encontrar também contra o 13. Mais outros dois jogos, vamos falar assim, da época da década de 60. O Seleção da Romênia, em que Garrincha disputou a partida pelo 13. Você vai encontrar também a Seleção de Novos da Argentina, que seria o Sub-20 hoje, também contra o 13. O Rampla Juniores, também do Uruguai, contra o 13. Nós temos também, na década de 70, a Seleção da Tanzânia. Então, veja, o 13 já jogou contra seleções da Europa, da América, da África, né? Isso em 1970. Estou fazendo um resumo. Bem, nós tivemos também, em relação à década de 70, né? Por exemplo, o 13 participando do Campeonato Brasileiro, 76, 77. Nós tivemos também em 80, aquele time de 86, que aí aquela questão eterna, não dá nem para a gente avançar aqui, da Série B, desse jeito, em 86, mas que venceu o Santos lá dentro da Vila Belmiro. Quem era o goleiro? Rodolfo Rodrigues. Quem era o cabeça de área? Dunga, que mais tarde chegaria para a própria seleção brasileira. E, enfim, tem muita coisa que em 100 anos aqui não dá para a gente resumir nesse estilo Enéas que nós estamos falando. Assim, marcantes. A campanha da Copa do Brasil, né? A campanha da Copa do Brasil, bom, vamos fazer um rápido. Nós tivemos 61, torneio Pernambuco-Paraíba. Nós vamos encontrar também o campeonato invicto de 66, a campanha de 86, nós já falamos, a Copa do Brasil de 2005, que o 13 chega em quinto lugar, né? Sai nas quartas de final nos pênaltis contra o Fluminense. Enfim, tem muita coisa para ser lembrado nesse centenário. O acesso, Caxias. Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Ainda tem ingresso, Ainda tem ingresso? Tem. Rapaz, olha, essa pesquisa, quando você começa a fazer, eu gosto sempre de dizer o seguinte, algo que muitas vezes é o quê? É apenas papel velho para alguns, né? Tá? Desse jeito. Por exemplo, eu procuro e consegui, graças a Deus eu digo isso, vocês que são da imprensa vão achar algo bem interessante. Repare, olha só, nós temos a primeira vez que o 13 foi notícia na imprensa. Primeira vez. É uma revista Fonfon, de 1926. Quer dizer, o 13, ao invés de ser notícia aqui na região, né, vai ser
foi quando foi publicada na revista Fonfon, na edição do dia 11 de setembro de 1926, nós vamos encontrar uma fotografia, aquela fotografia da primeira equipe, né, desse jeito. O primeiro quadro da Sociedade Esportiva 13 Futebol Clube de Campina Grande, onde são conhecidos como, abre aspas, os cobras de Bioca, fecha aspas. Então o resultado, o 13 já começa dessa forma. 1941 tem uma revista chamada Esporte Ilustrado, e essa revista de circulação nacional traz uma reportagem de 2 páginas também contando vida esportiva do 13 Futebol Clube da Paraíba do Norte. Então, resultado, tem muita coisa ainda para ser pesquisada, tem muita coisa ainda para ser encontrada e, claro, os momentos mais significativos a gente guarda. Eu fico preocupado somente o seguinte, aí eu sou, com toda sinceridade, eu vejo isso, é que todos nós somos finitos, né? E o que é que acontece? A gente procura já ver, dizendo, rapaz, será que tem mais alguém que faz isso, que faz esse trabalho? Um dia desse eu estava lá na loja do 13, chegou um menino, olha, eu faço um trabalho dessa forma, deu a maior força, mas é aquela história, eu gostaria que fosse preservado, porque um dia vai chegar um ponto que eu não vou estar presente nos 200 anos, com toda certeza. E quem é que vai estar? Quer dizer, então até mesmo isso aí eu converso, faço parte de grupos de historiadores em nível de Brasil e o pessoal fala isso. A preocupação qual é? A continuidade do trabalho. Infelizmente hoje em dia pouco se interessa.